Olá, estamos de volta aos temas de paleontologia. Vamos hoje falar de tafonomia. Como de costume, preparei uma apresentação para nos acompanhar nesta conversa. Vamos hoje então falar de tafonomia e, em particular, de bioestratonomia e de fossildiagênese, duas das subdivisões da tafonomia. Já vimos que a fossilização é estudada na paleontologia no âmbito da tafonomia, uma das três principais subdivisões conceptuais desta disciplina das ciências naturais. Vimos também que a paleontologia estuda a vida do passado do planeta e que esse estudo se integra no âmbito da paleobiologia. Quando estudamos organismos do passado, por via dos fósseis, estamos a realizar estudos paleobiológicos. Quando da produção biogénica, ou seja, quando da morte ou da realização de restos esqueléticos ou de vestígios orgânicos passíveis de fossilizar, então saímos do domínio da paleobiologia e entramos dentro do domínio da tafonomia. Desde a produção até o enterramento, estamos a lidar com vestígios biológicos pós-mortem passíveis de fossilizar, estamos a lidar com aquilo que nós denominamos de subfósseis. Por outras palavras, estamos a lidar com entidades produzidas. Já após o enterramento, após a fusão, a união dos elementos biológicos do passado com o contexto geológico, então passamos a lidar com fósseis, ou, por outras palavras, com entidades registadas. Os processos de alteração tafonómica, de transformação tafonómica que ocorrem desde a produção até o enterramento são estudados pela tafonomia no âmbito da sua subdisciplina, a bioestratonomia. São os processos bioestratonómicos. Já aqueles que ocorrem após o enterramento e que transformam os restos esqueléticos em fósseis, por processos físicos e químicos, aqueles fósseis que nós encontramos nos afloramentos, então esses processos são estudados no âmbito da fossildiagênese, são processos fossildiagenéticos. Se encararmos a fossilização do ponto de vista das associações de entidades paleobiológicas no início, registadas, conservadas, de fósseis no final, e das alterações que ocorrem durante todo esse processo, em vez de vermos apenas do ponto de vista dos restos isolados, então podemos encarar todo este processo, toda esta história de fossilização da seguinte maneira. Originalmente, lidamos com entidades paleobiológicas essas que vão sofrendo sucessivas alterações de estado, dando origem a associações de entidades distintas. Originalmente, portanto, lidando com uma associação de entidades paleobiológicas, estamos a lidar com uma biocenose do passado, com uma paleobiocenose, ou seja, com uma comunidade biótica do passado. Uma biocenose é um conjunto de organismos de várias espécies vivendo em comunidade num determinado local, num determinado habitat. Aqui temos um microhabitat de uma poça de água na maré baixa, num ambiente marinho. Como resultado da produção biogénica, uma importante alteração de estado, obtemos entidades produzidas, ou seja, obtemos uma nova associação, já não constituída por organismos vivos, mas por restos passíveis de fossilizar, por cadáveres. Neste caso aqui assim, passamos de uma situação em que estávamos a lidar com processos paleobiológicos, respeitantes ao mundo vivo, para passar a lidar com entidades inanimadas, entidades produzidas, que já são estudadas no âmbito da tafonomia. Estas entidades são aquilo que nós designamos de subfósseis, restos esqueléticos pós-produção e ante-enterramento. Um outro exemplo, neste caso dos vertebrados, temos uma manada de gnus tentando atravessar um rio em enchente. Nestas circunstâncias, frequentemente, vários elementos da manada perecem, morrem, e o resultado final é uma associação de cadáveres, uma necrocenose. É sobre a necrocenose que atuam os processos
bioestratonómicos de alteração tafonómica que depois vão gerar no final uma tanatocenose. Estes são os processos que ocorrem após a produção e antes do enterramento. São processos tafonómicos e, em particular, processos que estão fortemente relacionados com o transporte dos restos orgânicos após a produção. Esse transporte pode ser mais longo, mais curto, mais intenso, menos intenso, pode inclusive não ocorrer, mas é normalmente, digamos assim, o elemento dominante desta fase bioestratonómica da fossilização, pós-produção e ante-enterramento. É durante esta fase da fossilização que os restos esqueléticos são orientados, que são desmembrados, que são desarticulados, de tal modo que é depois dessa maneira que nós os vamos encontrar preservados nos estratos geológicos. O modo como encontramos os fósseis dispostos, orientados nos estratos geológicos, resulta da intervenção dos processos bioestratonómicos, pós-produção e ante-enterramento. Voltando ao nosso exemplo dos gnus, então sobre esta necrocenose vão atuar os processos de alteração tafonómica bioestratonómica, degradação das partes moles, desarticulação, abrasão, fraturação, orientação dos restos esqueléticos e, inclusivamente, dá-se a intervenção de elementos biológicos, como, por exemplo, os necrófagos, que irão também eles degradar, desarticular, fragmentar essas entidades produzidas, esses restos esqueléticos passíveis de fossilizar. No final da fase bioestratonómica, obtemos então uma tanatocenose. Tanatocenose, essa que sofre, nessa ocasião, uma nova alteração de estado resultante do enterramento. Portanto, enterrando uma tanatocenose, o que vamos obter é uma tafocenose. Tafo, tal como em tafonomia, significa sepultura, enterramento. Após o enterramento, a tanatocenose transforma-se numa tafocenose. Estamos dentro do domínio da tafonomia. Antes, como estávamos a lidar com necrocenose e tafocenose, estávamos no âmbito da bioestratonomia. Agora, com uma tafocenose, já estamos no domínio da fóssil diagênese, ou seja, pós-enterramento. Um exemplo em concreto, na maré baixa, temos uma associação de restos esqueléticos passíveis de fossilizar pré-enterramento. Estamos a lidar com uma tanatocenose, com uma associação de entidades produzidas, ou, por outras palavras, com uma associação de subfósseis. Dando-se o enterramento, então o que obtemos é, após esta alteração de estado, que resulta do enterramento, temos uma tafocenose, ou seja, estamos já a lidar com uma associação de fósseis, estamos a lidar com uma associação de entidades registadas. Sobre a tafocenose, após o enterramento, vão atuar os processos fossil-diagenéticos, os processos físicos e químicos que vão transformar os elementos da tafocenose nos fósseis que finalmente encontraremos na associação fossilífera, ou seja, na orictocenose. Oricto significa fóssil, só que é uma palavra de origem grega, enquanto fóssil, como sabem, é de origem latina. Neste caso aqui assim, estamos, mais uma vez, antes da descoberta, portanto, entre o enterramento e a descoberta, estamos no domínio da tafonomia, claro, mas já na fase fóssil-diagenética. No final, temos que ter em atenção que a fossilização não é um processo de destruição. Ocorre frequentemente perda de informação paleobiológica durante este processo, sem dúvida, mas não é forçoso que isso aconteça. Originalmente, quando tínhamos comunidades bióticas do passado, quando tínhamos entidades paleobiológicas, tínhamos, claro, organismos vivos e hoje em dia temos os seus fósseis. Há, claramente, alguma perda significativa de informação biológica. Quando lidamos com entidades paleobiológicas, quando estudamos os organismos do passado, estamos ainda dentro do domínio da paleobiologia. Após a produção,
entramos dentro do domínio da tafonomia. Como resultado dos processos tafonómicos, de facto, há frequentemente alguma perda de informação biológica, mas não é forçoso que assim seja. Se nos recordarmos mais uma vez do exemplo da pegada de dinossauro jurássica, por exemplo, então desde a pegada original até que encontramos o seu fóssil 180 milhões de anos depois, não há uma perda significativa de informação paleobiológica. Pelo contrário, há também ganhos de informação. Após a produção, entra no sistema, fica registado nas associações fossilíferas toda uma série de informações respeitantes à fragmentação, à fraturação, ao transporte pós-mortem, à intervenção de organismos necrófagos, aos processos de fossilização pós-enterramento, que não têm uma origem paleobiológica, não têm a ver com a natureza biológica daquele resto. Essa é a informação tafonómica que é ganha, que é introduzida no sistema após a produção. Por fim, obtemos uma associação de entidades registadas, uma orictoscenose. Orictoscenose essa que, por um lado, contém informação paleobiológica contida nos restos esqueléticos, em si mesmos, mas também informação tafonómica, todos aqueles elementos que resultam da alteração tafonómica sofrida pelas entidades produzidas pós-mortem. E por hoje ficamos por aqui. Voltaremos a falar de temas de paleontologia numa próxima oportunidade.